IPVA. O IPVA é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores e revela o exercício de uma competência privativa dos estados, ou seja, somente os estados e o Distrito Federal podem cobrar o IPVA. Os demais pessoas políticas e entes federativos não podem cobrar o IPVA, competência privativa. O IPVA, ele incide somente sobre veículos terrestres, automotores. Aeronaves e embarcações não podem ser tributadas por IPVA, a não ser que haja uma emenda constitucional que altere essa sistemática e aí embarcações e aeronaves passem, os nossos jatinhos e navios, passem, e os jet skis que a gente tem, passem a ser tributados por IPVA, porque por enquanto não pode. Uma coisa muito importante sobre IPVA, lembra disso, é que a alíquota é diferenciada. A alíquota é diferenciada em razão do tipo e uso do veículo. Que tipo, professora? Veículo de passeio, utilitário. E uso, a destinação dele. Para que vai ser utilizado esse veículo? O tipo está muito relacionado a um modelo mesmo, A um trator, a um veículo escolar, um ônibus, um micro-ônibus, uma motocicleta, um veículo de 2 rodas, de 4 rodas, de não sei quantos eixos lá. Então, a tributação ou a alíquota, ela se diferencia em razão a isso. E ao destino que você vai dar. Então, é um veículo utilitário, veículo de passeio. E aí a gente tem a alíquota diferente. Cuidado que não é a alíquota progressiva. A alíquota progressiva, ela vai ser utilizada quando ela conseguir aferir a capacidade do contribuinte, a capacidade contributiva, a riqueza do contribuinte, um sinal subjetivo que o contribuinte dá para o fisco. E não é verdade que isso acontece. O IPVA, então, ele não tem alíquota progressiva, ele tem alíquota diferenciada em razão do tipo e uso. E uma outra coisa muito importante é que não há uma tributação diferenciada ou progressiva numa alíquota maior, porque o veículo é importado, não tem nada a ver. Não é em razão do veículo ser importado que a gente tem uma alíquota diferente, é só em razão do tipo e uso. Motocicletas, carros de passeios, veículos utilitários, tratores, caminhões, a destinação que se dá a estes veículos. Alíquota diferente e não progressiva. A alíquota progressiva a gente, em especial, vai reservar para os impostos pessoais como imposto de renda. Quanto mais riqueza a pessoa tem, mais imposto ela paga. No IPVA, isso não acontece porque a Constituição Federal não autoriza. Pelo contrário, a Constituição Federal autoriza que a alíquota seja diferente em razão do tipo e uso. E a gente tem um princípio na Constituição Federal muito importante, que é o princípio da não diferenciação tributária em razão da procedência ou destino dos bens. É isso mesmo. Ou seja, mesmo que o veículo seja importado, trazido de fora, ele não vai ter uma alíquota diferente. É lógico que se você importar uma Ferrari, a base de cálculo dela, que é o preço da Ferrari, é altíssimo. E você vai aplicar uma alíquota de veículo de passeio. Mas a gente não vai ter uma alíquota diferente porque é um veículo importado e luxuoso. Isso não, isso é inconstitucional. Então o IPVA, ele vai ser cobrado em todo o território nacional pelos estados DF, com uma alíquota diferenciada. Aí tem uma coisa bem interessante. Cada estado da federação pode instituir a sua própria alíquota. Já que não há uma lei complementar nacional falando da alíquota do IPVA, a única regra que tem que ser seguida pelos estados é que a alíquota tem que ser diferenciada e não progressiva. Mas cada estado da federação, a gente percebe isso, tem uma alíquota. E aí, a alíquota máxima vai ser fixada por resolução do Senado Federal. A alíquota máxima vai ser fixada por resolução do Senado Federal. Uma outra informação extremamente importante é que a gente tem uma repartição de receitas do IPVA. Pois é, os estados são a pessoa política tributante autorizada pela Constituição Federal a instituir IPVA. Mas, obrigatoriamente, ela vai ter que repartir a fatia dessa arrecadação com o município. O município fica com 50% do fruto do IPVA. O município de licenciamento do veículo, sabe? Esse município fica com 50% do IPVA. E ele fica com 50% do IPVA, mas não significa dizer que a gente deslocou competência, porque a competência é privativa, já que a competência está desenhada na Constituição Federal de 88. E a gente não pode ter nenhuma alteração nessa competência, a não ser que haja uma nova constituinte. Numa nova constituinte, nem por emenda constitucional isso pode ser alterado. Pois é, uma nova constituinte alteraria, um novo processo, uma nova constituinte alteraria essa competência, sem que haja
essa nova Constituinte, a competência continua sendo privativa dos estados. E mesmo que ele tenha que repartir esse bolo, essa receita, porque o tema chama-se repartição de receitas tributárias, ainda que haja essa repartição de receitas tributárias, ainda que isto ocorra, esta repartição de receitas tributárias não altera a competência. O município fica com 50%, tá tudo certo. Não se fala mais nisso, não se fala em alteração, mitigação, diminuição de competência tributária, porque há uma divisão de receitas. O Estado obrigatoriamente entrega, porque aqui é claro que não, mas a Constituição Federal mandou ele entregar. Então, o Estado não pode contrariar a Constituição Federal e obrigatoriamente reparte em 50% a receita do IPVA com o município de licenciamento do veículo. É isso que eu queria falar sobre IPVA, que legal. Ah, e uma última coisa bem importante sobre IPVA. O IPVA, ele é exceção a um princípio da anterioridade, pois é. A base de cálculo do IPVA, ela respeita apenas a anterioridade do exercício financeiro. Ou seja, se existir uma lei do IPVA de um determinado estado da federação alterando a alíquota de IPVA, essa lei ela só pode entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, exercício financeiro subsequente. Então, os estados da federação, eles podem alterar a alíquota de IPVA até dia 31 de dezembro deste ano, para que no ano seguinte, no ano que vem, a nova alíquota possa entrar em vigor. Mas então quer dizer que ela é uma exceção à anterioridade nonagesimal, não precisa aguardar os 90 dias. Então, a alíquota de IPVA, ela é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas não é uma exceção à anterioridade do exercício financeiro. Ela pode ser objeto de alteração até 31/12 deste ano, para que a nova cobrança e alteração dessa base de cálculo aconteça no ano subsequente, no ano que vem. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Uma dica muito legal nessas situações interessantes de alíquota de IPVA, exceção à anterioridade na base de cálculo, né? A repartição de receitas tributárias, a forma de cobrança desse tributo e a competência privativa com a repartição de receitas, tá bom? Um abraço e a gente se fala já na próxima dica.